chegou, né, na dedução da nossa equação, da nossa equação agora, né, que é basicamente... eu estou usando aqui notação vetorial, pessoal, não sei nem se vocês gostam dela ou não, mas para mim, especificamente, não vai fazer nenhuma diferença, tá bom? Então, isso aqui, na verdade, é um tensor, né? Então tem que ter duas setinhas aqui. Isso aqui é um operador sobre um tensor, né? Então a gente vai fazer aqui que o Márcio chama, né, de redução de ordem, né? Uma contração, né? E isso tudo vai se multiplicar aqui ou se somar aqui com um vetor para estar em equilíbrio. O que me interessa aqui é que eu estou fazendo balanço, tá? A palavra mágica é balanço, tá bom? Aí na aula de hoje, a gente já vai pegar esse balanço. Então aqui, né, isso aqui é um balanço, tá bom? Essas aqui são as duas equações da gente, se for no caso 2D, vamos pegar o caso 3D, que é mais bonito, né? Então a gente está fazendo um balanço e eu vou chamar a atenção de vocês aqui para 3 variáveis que são tensões normais, certo? Aí vou trocar a cor aqui só para ficar bonitinho. Tá certo? Mais uma, ó, essa aqui é só uma, né? Continua só uma. Duas, tá certo? Aqui, inclusive, tá errado, né? Tal. Não sei se vocês estão vendo. Duas e 3. Né? Então, eu tenho 6 variáveis que eu quero determinar. E eu só tenho 3 incógnitas. Né? Desculpa, 3 equações. Tá bom? Isso aqui é um problema impossível de ser resolvido, não tem como, né? Não é questão de ser bom ou ser ruim em matemática, é questão assim, não dá, pronto, acabou, tá certo? Então, o que eu vou fazer, basicamente, é adicionar, né? Então, a gente vai ter que adicionar variáveis, tá? Então, a aula de hoje vamos adicionar variáveis nessa equação, né? Eu quero resolver essa equação, tá bom? Então, vamos adicionar variáveis. Por quê? Porque o que a gente quer é achar o campo, né? Ó, o nosso objetivo é achar o campo de tensões. Se eu souber o campo de tensões, né, eu sei, por exemplo, se está em equilíbrio ou não, se tem tensão cisalhante ou não, né? Se a capacidade do solo, né, suporta ou não, tá bom? Então, nosso objetivo final é esse. Só que eu não vou conseguir resolver essa equação em termos de tensões. Infelizmente, eu não consigo resolver essa equação em termos de tensões. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos, né, introduzir o conceito de deformação. Eu não vou exaurir este conceito. Antigamente, eu fazia isso, aí eu comecei a conversar com o Márcio, pedi para ele, né, me ajudar nisso. Aí o que a gente começou a fazer, eu e ele, né? Eu dei uma atrasada nisso e ele dá uma adiantada. Então, quando eu chego para falar de deformação, vocês já estão sabendo, tá certo? Então, facilita a minha vida e tem a vantagem de ter sido com o Márcio, né? Que é um excelente professor, sabe muito mais desse assunto do que eu. Então, tem todas as vantagens do mundo para você. Mas, para os que não estão, né, na disciplina de elasticidade e plasticidade, vamos começar olhando para esse conceito aqui, que é bem simples, né? Um conceito bem simples, tá bom? Que é o conceito de deformação, tá? Por exemplo, nessas várias reuniões que eu tive aí, alguém alegou o seguinte: eu acho que um deslocamento, né, de 1,60, né, metros, ou seja, 1,60 centímetros, é muito grande, né? Isso não está correto, né? Isso não está correto. Por quê? Se for 1,60 centímetros em 3 metros, por exemplo, né? Então, vamos imaginar aqui que nós temos uma camada, né? A coisa que a gente está analisando, né? Tem um L aqui de 3 metros, né? Então, realmente é muita coisa, é mais de 50 centímetros, né? Por exemplo, eu ia duvidar. Eu ia dizer, ó, tá errado. Mais de 50% de deformação, né? Tá errado. Se a gente colocar isso numa escala um pouquinho maior, né, para facilitar aqui as nossas contas, 1,60
Desculpa. Tenho que apagar aqui. Se a gente colocar isso numa escala um pouquinho maior, tá certo? De, por exemplo, 16 metros, né? Que não é nada absurdo. Tá ótimo, né? Dá 10%, o mais comum do mundo é você encontrar deformação de 10%, tá certo? E se for o caso lá, né, de uma obra lá que estava no relatório, né, que tem em torno, né, de 100 metros, tem um pouco menos de 100 metros, mas vou botar como se fosse 100 metros, tá bom? Só para facilitar a nossa vida aqui, ó. Aí, pessoal, já começa a ficar pequeno, né? Se você fizer as contas aí, tá bom? Você está tendo uma deformação de 1,6%. Pessoal, isso aqui é nada. Nossa, quem me dera que todas as obras que a gente fosse trabalhar tivessem uma deformação dessa ordem de grandeza. Tá bom? Então, o que o conceito de deformação introduz? O conceito de deformação introduz o quanto que o deslocamento, né? Então, presta atenção, aqui em cima é o deslocamento, tá? Em relação à configuração inicial. Então, a deformação, ela é medida em relação a uma configuração, a uma referência. Então, a deformação, né, leva, né, em consideração o deslocamento e uma referência. Por quê? Olha só que interessante, só para a gente, né? Esse corpo aqui, ó, este corpo que a gente está medindo, ele se deformou. Por que eu posso assumir que ele deformou, né? Olha só, quando eu vou levar, né? Eu vou fazer essa figura lá do outro lado, só para a gente fixar bem essa ideia, né, de deformação e saber distinguir entre, né, deformação e deslocamento, tá? Pessoal, tem gente que confunde isso. Essa pergunta aqui, ó, essa pergunta, né, 1,6 centímetros não é alto, metros, desculpa, é um sinal de que a pessoa não sabe a diferença, tá bom? Então, vamos lá, vamos trabalhar aqui. Eu acho que eu já falei isso com você, mas eu vou falar de novo, tá? Até porque depois disso aqui eu já vou trocar de assunto. A gente já vai entrar aqui né, no nosso conceito, tá bom? Então, vamos imaginar... droga. Vamos imaginar que a gente está aqui com o nosso corpo, tá bom? Ele está fixo sobre uma superfície, tá bom? Está fixo sobre uma superfície. E, né, eu vou aplicar um carregamento. Eu nem lembro se eu já falei isso para vocês ou não. Se eu falei, só escuta novamente, tá bom? Porque nunca é demais escutar isso. Estou aplicando um carregamento P e esse carregamento P, ele vai, né, produzir um deslocamento que eu estou chamando aqui de delta, tá? Mas você pode chamar de qualquer letra. Vai ter uma hora aí que eu vou trocar essas letras, tá bom? Então, se a gente simplesmente pegar aqui, né, o nosso sistema de eixo, né, colocar aqui Y e colocar aqui o deslocamento, né? Nesse caso aqui é o deslocamento Y, mas nem precisa, né? Só tem um deslocamento aqui. A gente está tratando como unidimensional. O que vai acontecer, né? O que a gente pode assumir, né? Este ponto aqui, ó, estou falando para vocês, está fixo, né? Então, esse ponto que eu vou colocar aqui de azul, né? Ou seja, no Y igual a zero, o deslocamento é zero. No Y igual ao comprimento da barra, né? Então, vou colocar aqui que aqui é o comprimento da barra, né? Y igual a L. Bom, o deslocamento é o que eu medi lá, né? O que foi medido, tá bom? Pela gente aí. Assumindo aqui, né? E aqui tem umas hipóteses bem legais, né? Que assumindo, né, que a seção transversal é constante, que o material é homogêneo, né? Que o material é linear. Não tem nenhum motivo,
tá certo? Para eu não fazer isso, ó. Certo? Para eu não fazer isso aqui. Não tem nenhum motivo, assim. Você pode se perguntar, você não vai conseguir convencer. Ah, professor, material não linear. Não, então tem, né? Pode ser que tenha um motivo. Ah, professor, a seção transversal mudou, tem dois materiais, etc, né? Mas se não for, pessoal, esse conceito aqui é perfeito, tá? E olha só que interessante. Se eu quiser saber o deslocamento aqui, né, no meio da barra, como eu estou assumindo uma proporcionalidade, né, a gente vai saber aqui que o deslocamento aqui é metade, né? Se for no meio da barra, né? Se for sobre L sobre 2, né? Por quê? Porque essa taxa, ó, olha só, a taxa, né? Aqui vai ficar bonito. A taxa, né, de deslocamento por unidade de comprimento é constante. Tá bom? Ela é constante. E ela é que é a minha deformação. Então, quando você estiver vendo deformação, para mim, né, para o Márcio muda. Para o Márcio é um pouquinho mais complicado, tá? Inclusive, no futuro aí eu posso explicar umas coisas para vocês do porquê que tem outros tipos de deformação. Acho que o Márcio explicou, mas eu posso explicar novamente, tá? Mas para a gente vai usar este conceito aqui, ó. É que deformação é uma taxa, né? É uma não, é a taxa de deslocamento, né, no espaço. E por que isso é tão importante, meninos? Vamos fazer o exercício mental aqui embaixo, ó. Vamos fazer. Eu vou botar de verde aqui. Se vocês me autorizarem, eu vou colocar de verde exatamente aqui, ó. Tá? Vou botar um pouquinho afastado, mas finge que é o mesmo deslocamento. Imagina que eu tivesse uma barra em que o gráfico do deslocamento ao longo do espaço é essa linha verde e não a linha azul. O que significa isso? Então, ó, olha só que interessante. Nas duas barras, né? Na barra que eu estou monitorando aqui, que eu fiz o gráfico de azul, que eu vou botar assim, ó, azul, né? A taxa de deslocamento é diferente de zero. No monitoramento verde, a taxa de deslocamento é zero. Agora, o deslocamento mesmo, em nenhum dos dois casos, é zero, não. Em nenhum dos dois casos, o deslocamento é zero. Tá? Nos dois casos, eu tive deslocamento. Agora, presta atenção. Este caso aqui, eu estou tendo deformação. Neste caso aqui, eu não estou tendo deformação. Isso aqui seria o caso de uma translação de corpo rígido. Então, o corpo está se movendo, sabe Deus para onde aqui. Tá certo? Isso aqui em engenharia, a gente não é bom deixar acontecer essa coisa não, tá? O corpo está se movendo. Vou até tirar isso aqui. Deixar... Tá bom? O corpo inteiro está se movendo. Tá certo? Então, este gráfico aqui, ó, você não está tendo deformação, não. Você está tendo translação de todos os pontos igualmente. Então, nesse caso aqui, a gente está tendo a translação do corpo. Rígido, inclusive. Por que eu estou dizendo que ele é rígido? Né? Porque ele não está se deformando. Tá bom? Aqui seria, por exemplo, um bloco caindo, um bloco deslizando sobre uma superfície. Tá certo? Todos os pontos do bloco têm o mesmo deslocamento. Tá bom? Aqui não.
aqui, este plano se aproximou deste plano. Este plano se aproximou deste plano. Então, você teve um encurtamento da distância entre os planos. Nesse caso, todos os planos têm a mesma distância. Então, para a gente, isso é super importante, tá bom? Aí, existe uma relação entre a tensão que eu estou aplicando e a deformação. Esse exercício aqui é bem legal. Por quê? Tensão, né, que vocês sabem muito bem, vai ser essa carga aplicada, o P aqui não é de pressão não, tá? É de carga, dividido pela área, tá bom? Aí, se você substituir o P, imaginar que o P é a força na barra e que a barra se comporta como uma... Ai, meu Deus, esqueci agora. Peraí. Ele se comporta como um corpo rígido? Não. Uma mola? Nossa, quase que não sai, desculpa. Que a barra se comporta como uma mola. A gente vai poder dizer que a rigidez na mola vezes o deslocamento, tá bom? Vai ser igual a minha carga. Então, rigidez da mola vezes deslocamento. Então, coloco isso aqui. Rigidez da mola vezes deslocamento, dividido por área. Não fiz nada. Aí, eu faço a brincadeira, que é, né? Vou fazer a brincadeira, que é, multiplico por ela em cima, multiplico por ela embaixo. Não fiz nada, mas introduzi aqui o conceito de deformação. Tá certo? Então, a minha deformação, né? A minha deformação vai ser deslocamento dividido por L, ok? E o meu módulo, se você quiser aqui escrever o módulo, né? Num paralelismo com a mola, né? O que é que seria isso? Seria a rigidez da mola dividido por a área da mola, né? Que no caso, a área da barra, né? Só que isso aqui precisa ser multiplicado por um L, né? Para me dar aí unidades coerentes, né? Então, eu teria aí uma rigidez, né? Multiplicado por um L, né? Dividido por uma área. Então, fica certinho as unidades, tá bom? E isso prova que, na verdade, o módulo de Young, né? Ele não é uma propriedade da natureza, ele é uma propriedade do nosso modelo, né? A gente está assumindo, né? Ó, olha o que eu precisei fazer aqui, ó. Ah, então eu vou assumir que funciona como se fosse uma mola. Mas às vezes não funciona como se fosse uma mola. Tá bom? A gente vai inclusive estudar isso aqui. A gente já estudou, né? O Canclay, tá bom? Não é uma mola, tá bom? Mas aí vamos continuar como se fosse uma mola, tá certo? E aí a gente vai ter todas essas conclusões, tá bom? Isso aqui o Márcio falou muito bem para vocês, tá? Se for o caso, eu dou uma aula específica sobre isso, mas aqui mesmo, nesse momento, eu vou falar muito rápido, né? O nosso corpo sempre é o elemento representativo, então a gente tem aqui o elemento representativo dx, dy, né? E o que a gente vai fazer com esse dx e dy é basicamente deslocar os pontos, né? O que a gente faz é que todos os pontos vão se deslocar de maneira independente, né? E a gente vai basicamente medir, né, esse deslocamento em relação à configuração inicial. Aí olha que legal, né? O ponto A, né, ele deslocou, né, deslocou aqui, ó. O ponto A deslocou U. O ponto B não deslocou U. Se o ponto B tiver deslocado o mesmo tanto que o ponto A, esse comprimento aqui continua constante. Vocês concordam comigo? Isso aqui vai continuar dx. Ó. Desculpa, pessoal, não é aqui, tá? Eu vou até apagar porque não vai dar para aproveitar, não. Ó, presta atenção. Se eu deslocar o mesmo, né, o ponto B deslocar o mesmo valor, o mesmo grandeza do U, né? Esse comprimento aqui permanece constante, ó. Como ele deslocou menos, né? Como ele deslocou menos, olha só o que é que eu tenho. Eu tenho uma diferença de deslocamento, que eu vou colocar aqui, ó, sei lá. Ai. Não, sai. Oh, meu Deus. Mantém.
vai ter uma diferença no deslocamento, né? Então, isso aqui é o, digamos assim, é o A menos o B. Ora, o A menos o B. E por que que tem essa diferença do A menos o B? Porque eu saí do ponto A para o ponto B, ou seja, eu andei dx, né? Que eu vou botar aqui, delta x, tá? Aí, isso aí vira, naturalmente, a minha deformação infinitesimal. Se vocês olharem para este conceito aqui, ó, tá bom? E vocês voltarem aqui para o meu desenho bonitão, vocês vão ver que isso aqui nada mais é do que a derivada, tá bom? Então, isso aqui é uma derivada, então a gente está falando exatamente a mesma língua, só que quando é uma barra unidimensional é mais fácil, tá certo? Então, cheque, né? Já sei o que é deformação normal, né? Digamos assim, deformação dos planos, né? Faltaria eu saber o que é a deformação distorcional, né? Que distorce o elemento, né? Eu vou apagar isso aqui tudo, tá? Que é a mais difícil. A gente tem mais dificuldade. Ai, meu Deus. A gente tem mais dificuldade de ver essa deformação, tá bom? Eu vou só ilustrar aqui, não vou dar muitos detalhes, mas o que que a gente pode ter, né, de mudança neste meu corpo de referência? Eu posso ter uma mudança de volume, então, quando eu aplico um carregamento, eu posso ter uma mudança de volume, que pode, né, se for bidimensional é de área, e se for unidimensional é de comprimento, e eu posso ter uma mudança de forma, que é exatamente o que aconteceu aqui, ó. Então, o meu corpo, né, tinha os ângulos retos, né, entre as arestas, e agora esses ângulos não são mais retos. Então, eu mudei, né, a forma. De quanto que eu mudei a minha forma, né? Então, olha só, a aresta, né? E aí, no caso, eu tenho arestas na direção X e arestas na direção Y, né? Eu sei que eles mudaram, né, nessa taxa aqui, ó. Né? Elas se aproximaram, se afastaram nessa taxa, tá bom? Então, essa aresta e essa aresta se afastaram, se aproximaram, essa aresta e essa aresta se afastaram, se aproximaram, né, nessas taxas. Agora, e a forma, né? Então, os ângulos, né? Os ângulos mudaram de quanto? Tá bom? Então, era 90 e agora não é mais 90. Quanto é? É 9, né? Seria, eu mudei, né? O que eu mudei é exatamente a soma destes dois pedacinhos, concorda? Então, o que eu mudei no ângulo é que ele era 90 e agora ele não é mais 90, né? Ele é quanto agora? Se você quiser medir esse ângulo, é muito legal, ó. É o tanto que o ponto D andou em relação ao ponto A na direção X. Então, ó, isso aqui é o A menos o D, tá certo? Que nada mais é do que um deslocamento na direção X, né? Vou botar assim, X, dividido por quem, né? Ora, o A andou mais do que o B porque ele está numa posição diferente em relação ao Y. Então, aqui é um delta Y. Olha que interessante. Vamos olhar como é que seria isso, né? Isso aqui é um delta X e um delta Y. Olha, como é que seria isso? Ora, mas isso aqui é o tanto que eu andei em X, né? Ou seja, o tanto do U aqui, ó. Isso aqui é o deslocamento em X. Porque eu caminhei, né? Porque eu estou em um ponto diferente em Y. Esse ângulo aqui. Mesma coisa aqui, certo? Aqui é o tanto que eu andei em X me fez deslocar mais ou menos o ponto B em Y. Então, esse cara aqui. Tá bom? E o que é essa medida aqui? Ó? Né? Só, se você pegar essa parte aqui, tudo, né? Se você pegar essa parte toda aqui, né? É este ângulo mais este ângulo, tá bom? Aí o Márcio falou para vocês, deve ter falado para vocês, que na verdade isso aqui é o gama, né? Licença, tá errado. Diga.
Quais foram os ângulos? Só marco rápido, eu não enxerguei. Este e este. Tá bom? Então, na verdade, aqui não é XY, né? Aqui é gama, né? Que teve um equívoco aqui da pessoa que me ajudou. Né? Porque o XY mesmo não tem esse cara aqui. Tá certo? Então, continuando, ele aparece aí na transparência, tá? Não sei quem chamou a minha atenção. Às vezes a voz me engana. Aí, ó, como... Tá vendo? Aparece todo mundo aí, ó. É só porque eu gosto de falar e riscando, né? Mas se você olhar aqui, vai aparecer todo mundo. Tá bom? Então, a gente tem aqui todos os nossos deslocamentos, tá? Pessoal, isso aqui tá certo? Tô na dúvida. Não é o contrário, não, né? Depois vocês verificam lá nas anotações do Márcio, estou achando que é o contrário, tá? Mas não tenho certeza, então vou deixar aqui, tá bom? Quando a gente não tem certeza, a gente olha no livro, tá bom? Vou dar uma olhada depois. É porque, como eu falei para vocês, eu pedi para um aluno fazer esses slides para mim, né? Um aluno, aluna, né? E aí pode ser que tenha tido algum equívoco aqui, eu estou na dúvida, tá? Estou na dúvida, não sei se está errado. Dúvida. Meninos, aí o que importa para a gente é o seguinte, a gente conseguiu uma relação entre deslocamentos, tá certo? E deformação. Eu não sei se vocês percebem que, neste caso aqui, ó, é um negócio super interessante, porque eu tenho 6 equações. E quantas variáveis eu tenho? Tá certo? Na verdade, tá certo? Eu tenho 3 variáveis. Por quê? Quem são minhas variáveis aqui? É o U, que é o deslocamento na direção X, tá certo? É o V, que é o deslocamento na direção que é X, aqui é Y. E o W, deixa eu apagar aqui. E o W, que é o deslocamento na direção Z. Tá? Se essa figura estiver correta, isso aqui está correto, tá? Se essa figura estiver correta, isso aqui está correto. Por quê? Porque, na verdade, a distorção, né, vai ser a média daqueles dois ângulos, tá bom? Então, Tá certo, professor. tá certo, né? Então, aqui também está correto, tá? Então, aqui também, deixa eu apagar que aqui também está correto. Tá bom? Então, tá certinho. Porque, na verdade, a distorção, que é o gama, né, gama XY, ele é a média dos dois. Então, tá correto. Maravilha. Aí, o que eu queria chamar a atenção de vocês é o seguinte, ó. Na outra, eu tinha mais equações mais incógnitas do que equações. Aqui, eu tenho mais equações do que incógnita, tá bom? O mundo ideal, então, era eu somar, né? Porque, ó, olha só que legal. Lá, no outro problema, vamos lá. Vamos criar aqui Lá eu tinha 6 incógnitas, né? Vou botar aqui como... Quem eram as 6 incógnitas? Eram as tensões, né? Desculpa, não tem esse... Eram as tensões. Deixa eu fazer assim. Tá bom? Muito legal, né? Interessante. Mas eu tinha poucas equações, né? Eu tinha só 3 equações, né? Se eu tinha só 3 equações, quais eram as 3 equações, né? Que eram somatórias, né? Então tá faltando equação. Agora, eu tenho 6 equações. Quem são as 6 equações? São as equações que definem deformação, né? Aí eu vou botar aqui uma setinha, né? A partir da deformação, né? Da definição de deformação, tá certo? Me aparecem 6 equações. E a parte, né, engraçada é que eu tenho poucas incógnitas. Né? Eu só tenho 3 incógnitas. Tá certo? Quem são as 3 incógnitas? São os deslocamentos, né? É o meu vetor de deslocamento, né? Que, na verdade, está sendo representado lá por U, V e W. Lindo, fantástico. Por quê? Porque se você juntar essas duas coisas, você vai ter 9. Opa! 9
incógnitas, tá certo? E 9, de novo, equações. Só tem um probleminha. Qual é o probleminha? É que aqui eu preciso fazer uma... Olha só que frase legal. Eu preciso fazer a relação entre essas duas variáveis. Então, eu preciso de uma relação, que o professor Márcio deve estar chamando de relação constitutiva, ou de modelo constitutivo, tá bom? E essa relação, tá certo? É exatamente aquilo que a gente discutiu agora há pouco, né? Eu vou associar, para cada deformação, eu vou associar uma tensão, né? Essa associação se dá por meio de uma transformação. Então, eu vou transformar as deformações em tensões. Isso aqui é muito legal. Isso aqui me fez perdoar a professora de matemática da escola técnica, né, do primeiro ano de escola técnica, que me ensinou, tá certo? O que é uma relação entre dois conjuntos, tá certo? Isso é uma desgraça, pessoal. A gente estuda as coisas e o pessoal não explica pra gente o porquê. Vocês lembram lá da história de relação e função, né? Então, eu tenho um conjunto A, né? E eu tenho um conjunto B, tá certo? Tem conjunto A e conjunto B. Aí, a professora lá falava assim, ó, se no contradomínio, né? Desculpa, o que contradomínio quer dizer? Se para todo valor do domínio eu tiver um valor no contradomínio associado, né? E se esse valor for único, tá certo? Isso aqui é uma função, né? Quando não era, né? Exemplo aqui, ó, presta atenção, isso aqui, ó. Aí a gente chamava de relação. Por quê? Eu estou simplesmente relacionando, né, os objetos do conjunto A com os objetos do conjunto B. Então, é uma relação. Aí, algumas relações são funções. Lembram disso? Primeiro ano, se eu não me engano. Tá? Só para vocês ficarem com depressão, eu estudei isso aí em 1991. Com certeza, a maioria não era nascido. E nascida, certo? E aí eu lembrava lá da minha professorinha, muito boa professora, né? Passei com nota boa. Na época que eu entrei na escola técnica, eu me ferrei, fiquei de prova final em quase tudo. Mas especificamente em matemática eu passei, né? E olha que coisa legal, né? Ela me ensinou que era relação de conjuntos e agora eu estou usando relação. Quem são os meus conjuntos? Quem é o meu conjunto? É o conjunto de tensões, né? Eu pego aqui o espaço de tensões e o espaço de deformação. E eu preciso criar uma relação entre eles, pessoal. Uma relação, tá bom? Entre esses dois conjuntos, tá? Aí essa relação podia ser descritiva, né? Sei lá, eu podia dizer um texto assim, olha, para, né, a soma das tensões x, y e c dividido por 1000 é igual à deformação x. Por exemplo, estou dando um exemplo. Né? A gente não faz isso. A gente usa o que aqui? A gente usa uma ferramenta matemática, né? Então, a gente usa um modelo matemático que vai ser capaz de fazer essa relação. Tá bom? Agora, nesse exato momento, o modelo matemático que nós vamos assumir é o mais simples possível. Todo mundo já ouviu falar desse rapaz aqui? Vocês querem brigar com o Márcio? Eu vou deixar isso gravado no YouTube para ele sorrir depois. Fala que você não gosta do Hulk e gosta do Newton. Aí ele vai ficar puto com vocês. Tá bom? O Newton, né? Tem dois. Na história, assim, né? Se você pegar tira Jesus Cristo, né? Como eu sou cristão, então tira Jesus Cristo, tá? Aí os caras que eu realmente acho fantásticos, né, assim, os caras que eu admiro mesmo, assim, é o Newton, o Einstein, né? O Einstein, o Feynman, certo? O Planck
E mais recentemente, né, bem recentemente, o tal do Steve Jobs, tá? O Jobs também é bom, viu? Eu gosto muito dele, tá? Steve Jobs. Tem o Bill Gates um pouquinho, tá? Só que o Bill Gates ele é meio controverso, que tem umas coisas aí meio feias aí na história dele, tá bom? Inclusive tem gente que diz que ele começou a fazer filantropia por causa disso, tá? Porque ele queria melhorar a imagem dele, porque o Bill Gates era tratado como herói, desculpa, o Steve Jobs era tratado como herói, e o Bill Gates era tratado como, tipo assim, o menino mau, né? O cara que tinha conseguido sucesso, entre aspas, sendo desonesto, né? Não sei se vocês já leram alguma coisa sobre o Bill Gates, tem umas suspeitas que ele meio que passou a perna na IBM lá com o DOS, tá? Não sei se vocês sabem o que é isso. Vocês já notaram que eu tenho uma cultura inútil danada, né? Eu sei um monte de coisa que não serve para nada. E aí o Steve Jobs não, né? O Steve Jobs sempre foi aquele cara, né? Bom garoto, hippie, não come carne, foi pro Tibete meditar, né? Esses caras aqui, pessoal, eles mudaram. Ah, tem o Maxwell também, tá? Tinha esquecido do Maxwell aqui. Entre o Einstein e o Newton tem o Maxwell. Também sou fã dele demais. O Faraday também, mas o Faraday não tá no mesmo nível desses caras, não. E aí eu sempre tenho essa discussão com o Márcio, que o Márcio diz que o Newton é um mau ladrão, roubou as ideias do Lesmo lá, né? E que ainda sacaneou o Hulk, né? Tirou a foto do Hulk lá da Royal Society lá, né? E eu não gosto do Hulk, tá? Como eu gosto do Newton, naturalmente eu não gosto do Hulk. Para mim o Hulk era um sacana que não deixou o Newton crescer, tá bom? Então fica essa discussão aí absolutamente inútil entre eu e o Márcio. Aí se vocês quiserem ficar reprovado com o Márcio, começa a elogiar o Newton e falar mal do Hulk, tá bom? E vocês vão ver que vocês vão ganhar um amigo. Mas, voltando aqui para a aula, né? Deixando de falar besteira. O que acontece, né? O que acontece é que eu tinha que ter dado um intervalo e eu vou dar esse intervalo agora. Aproveitar que eu comecei a falar besteira aqui sobre o Newton, tá bom? Daqui a pouco a gente volta. Deixar aí vocês descansarem um pouquinho, que eu acho que eu puxei bastante, né? Foi o quê? Foi mais de uma hora de aula, não foi? Ou não? 40 minutos, professor. Ou eu sou